Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu saúdo aos queridos amigos que hoje estão aqui presentes. Hoje nós faremos uma conversa um pouco diferente, um pouco mais aberta, digamos assim, no formato de uma live, conversando entre três amigos sobre a simbólica do pão, pois nós, embora tenhamos gravado um vídeo sobre o pão, o vinho, a Páscoa, nós estudando o simbolismo do pão na Torá e também no Novo Testamento, nós identificamos uma série de outros elementos que são muito ricos e que nos motivou a fazer essa conversa. Então, com muita alegria, eu saúdo os queridos amigos. E, meu amigo, já te passo a palavra de pronto para que possas falar um pouco sobre a simbólica do pão, sobre esses nossos estudos, o que chegaste à conclusão nesse contexto bíblico do que representa essa palavra lehem, pão, e como a gente pode se aproximar desse símbolo quando nós sonhamos com ele ou quando nós agimos de uma forma simbólica na vida. Saúde, te passo a palavra aqui. Isso aí, obrigado pela palavra. Então, assim, a simbólica de Lehen, né, essa palavra hebraica que no português traduzimos diretamente como pão, ela aparece inúmeras vezes no Velho e no Novo Testamento. E basicamente ela se refere ao alimento que dá sustento. Então, essa questão de sustento é o primeiro parâmetro que a gente deve ter em mente quando pensa na palavra lehen. Contudo, dada a nossa carnalidade, a gente pensa diretamente no sustento ligado ao sustento do corpo. Mas lehen, ele está ligado ao sustento do corpo e sustento da alma. Por que isso? Porque a gente tem que ter em mente que, por mais conquista que nós tenhamos sobre aquilo que nos traz sustento, essa conquista só é permitida graças à benignidade de Hashem. Então, todo o sustento vem do alto. Deuteronômio 8:3 já nos dá uma dica disso quando fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, que sai da boca de Hashem. Nas nossas orações diárias, quando nós cristãos, é dito o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, né? Então a gente tem que pensar diretamente nessa questão daquilo que nós conseguimos conquistar. Porque depois do pecado original, nos foi dito que toda conquista nossa só iria acontecer pós o suor do nosso rosto. Então a gente tem essa simbólica de Lehem, né? A condição do homem frente ao símbolo é sempre uma condição que guarda uma estrutura dupla, né? É o que a gente fala que é a possibilidade dupla do predicativo, né? Da qualidade daquele símbolo, né? Seja uma qualidade boa, uma qualidade não tão boa, né? Então, assim, esse pão, se a gente for pensar nesse sustento, seja ele bom ou ruim, porque tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo do homem, ele vai crescer de acordo com uma fermentação que é anterior à condição desse produto. E assim, a gente sabe que existe o pão sem fermento, logicamente, mas para o crescimento desse pão, há uma condição anterior a ele, que seria esse processo de fermentação. A gente tem dois impulsos básicos, né, na nossa existência, que a Kabbalah fala de forma muito clara, que é o Yetzer Hara e o Yetzer Hatov, né, a tendência aos aspectos positivos, aos negativos e os aspectos positivos. Então, num olhar maior sobre Lehem, a gente pode pensar naquele aspecto altamente positivo, quando é aquele alimento cheio de santidade, cheio de benignidade, que caía dos céus para saciar, para alimentar, para sustentar o corpo do homem, né? Que em português a gente fala que é o maná, mas no hebraico a gente fala man, né? O man. Esse aspecto do alimento, do sustento, que caía diretamente dos céus para sustentar o homem durante a jornada. Num polo oposto, se a gente for pensar nesse pão em contexto de Yetzer Hara, a gente vai ter no polo oposto chamado pão da vergonha, né? Que é a porção diária, que é aquilo que a gente recebe e que a gente não tem mérito, merecimento para receber. Então, esse pão da vergonha, o que vai causar isso na existência do homem, né? Vai causar justamente esse sentimento de vergonha. Bom, eu estou recebendo um aspecto que não me cabe por conquista. Mas, consequentemente, tu só vai te sentir essa vergonha se tu tiver esse juízo crítico sobre o fato.
A gente tem as polaridades opostas, pensando assim nessas duas colunas, Yetzer Hara e Yetzer Hatov. De um lado, pão da vergonha, do outro lado, man. E no meio, a gente tem o Halar, né? O Halar, que é aquele pão produzido pela mão dos homens e que serve de sacrifício no templo, né? Então, uma parte dessa massa desse pão era oferecida diretamente ao Kohen, né? Então, aí tem um aspecto importante para a gente se dar conta quanto ao Halar, que é o seguinte, né? Primeiro, ele é uma produção das tuas mãos, né? Então, ele exige de ti um comprometimento, uma vontade. E uma parte disso você doa diretamente ao Kohen para levar a sacrifício ao templo, né? Então, assim, uma parte da tua produção, na verdade, tu está devolvendo ao ponto gerador, e isso está gerando uma consciência em ti que, por maior que seja a tua conquista, ela não é uma conquista exclusivamente tua. Por quê? Porque você é criatura. E criatura advém do Criador. Então, tu está devolvendo ao alto uma parte do que aquilo que foi lhe dado e basicamente por graça merecida. Bom, essa é a primeira parte que eu queria oferecer para vocês, assim como contribuição sobre a simbólica. Querido amigo, trouxeste muitos elementos e eles nos deixam assim entusiasmados, porque nós já conseguimos verificar uma questão. Eu vou falar sobre duas questões, daí passo a palavra novamente. A primeira questão é a importância da simbólica, né? Que o Abraham Abulafia, um grande sábio, ele chamava de pensamento circular. Por que pensamento circular? Porque muitas vezes nós vemos no símbolo elementos opostos, certo? Nós vemos, como tu disseste, o maná de um lado, Yetzer Hatov, né, do lado da bondade, do lado do bem, e nós vemos o pão da vergonha como se fosse o Yetzer Hara, como se viesse do lado ruim, né, o pão da vergonha. Isso em termos subjetivos, até me parece, né? Porque quando nós recebemos uma graça, nós temos essa sensação da bondade divina, e quando nós recebemos algo que nós reputamos como imerecido, nós nos sentimos mal. E o que fala o Abulafia é que quando nós saímos do nível da literalidade, nós conseguimos conciliar os opostos. Nós conseguimos fazer um casamento entre esses diferentes níveis. Vou agora dar o exemplo. Na Kabbalah, como havias referido, esse tema do pão da vergonha, ele é muito falado. Por que ele é muito falado? Porque se explica que o pão da vergonha era o pão que o Adão primordial recebia. Porque ele recebia tudo no Jardim do Éden sem merecimento. Ele recebia tudo de graça. E o ser humano, e aqui eu não estou falando de um homem lá, o Adão, que caminhava. Adam, em hebraico, significa humanidade. E a humanidade, aparentemente, esse é um dos possíveis contos da criação, ela não quis mais receber esse pão da vergonha, porque ela também queria ter uma natureza doadora. Não queria ser apenas recebedor como uma criança, né, que recebe o leite materno e só recebe, mas ele queria conquistar a condição de criador. Até tem um pequeno conto que diz o seguinte, né, que um homem muito rico, é um conto racídico, um homem muito rico, certa vez vislumbrou um mendigo na rua, uma pessoa muito pobre, e decidiu que faria um bem, que daria tudo para esse pobre, né? E ele começa a fazer banquetes para esse pobre, começa a dar comida, começa a dar roupas, né? Lhe dá tudo que ele precisa, carros, etc. Riquezas materiais, né? E ele vai suprindo todos os desejos daquela pessoa carente, né? Até que chega um momento em que ele pergunta para essa pessoa pobre qual seria o desejo dele, né? E ele responde: meu desejo seria eu fazer esse banquete para as outras pessoas. E aí o homem rico diz: bom, isso eu não posso fazer por ti. Isso tem que se fazer por ti mesmo, né? Então, o pão da vergonha, ele tem essa relação de que quando nós recebemos tudo de uma forma imerecida. E é interessante, né, meu caro amigo, que quando nós vamos quando nós recebemos, muitas vezes é difícil para nós recebermos algo. Quando alguém quer nos dar algo, a pessoa tem que saber receber, e saber receber é uma grandeza, porque senão a pessoa pode se sentir ofendida.
Até o Nietzsche, filósofo, né, fala sobre essa questão, né, que o receber seria algo ofensivo, né, a doação. Então, só trago isso para colocar essa ideia do pão da vergonha, né? E, pelo outro lado, né, nós vemos que nós temos o pão da graça. E o pão da graça é quando o homem atinge a sua maturidade, é como a volta do filho pródigo. Ele recebe, mas recebe sabendo que é uma graça, sabendo que aquilo que está recebendo é algo muito bom, que o seu pai está recebendo. Então, é como quando nós recebemos a comida da nossa mãe, digamos assim, quando ela faz um banquete para o filho e tudo que ela quer é justamente que o filho se sacie, o filho vai lá e se sacia e recebe de uma forma adequada, diz que está espetacular o almoço, a refeição, e assim ele acaba devolvendo para essa pessoa que fez algo por ele, algo, porque a satisfação do filho já é algo para o pai. Então, só trago essa ideia, né, sobre essas diversas janelas que trouxeste aqui para nós, mas dessa primeira, que é um conceito muito conhecido na Kabbalah e que eu queria compartilhar. Apenas fazendo também uma contribuição e saudando aí os queridos amigos, né? Agradecendo tudo que já foi dito, mas também colocando algumas ideias sobre a mesa. Ao ouvir o que vocês comentaram, eu me lembrei da ideia de abundância, né? Como foi dito que o pão traz essa noção de sustento para o corpo e para a alma, como foi o maná vindo do céu quando o povo estava no deserto. Mas nós temos então, como foi referido, a própria noção de abundância, que tudo vinha de graça quando o homem estava no paraíso. E com a queda do homem, com a saída do homem do paraíso, está lá em Gênesis 3, né, que a partir dali foi dito que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, aquela ideia de graça, né, de abundância, de gratuidade, ela deixa de acompanhar o homem desde aquele momento. E a partir de então, ele precisa também do seu trabalho para a realização desse pão. Ele precisa desse trabalho para extrair do suor do seu rosto o seu sustento. E aí, simbolicamente, a gente poderia também relacionar isso, né, com essa união, vamos dizer assim, com o Pai, com esse mundo espiritual, né? Que esse sustento ele virá na medida em que o homem também consiga estar conectado com essa espiritualidade. Não sei se isso faz algum sentido para vocês, mas colocando também essas ideias sobre a mesa. O que tu acaba em sentido direto, quando a gente pensa que a palavra lehen, ela tem a sua... a gente encontra essa palavra dentro da palavra milhamá, que é guerra, né? Então, uma das explicações do que lehen está domiciliado dentro de milhamá é que a conquista do pão diário pós pecado original é uma batalha que você tem que enfrentar, é a tua peleja diária, né? Então, realmente, conquistará o teu sustento com o suor do teu rosto. Se a gente for pensar, se pensarmos, né, que a gente tem diante de nós o desenho de árvore da vida, que a gente sabe que ele é constituído de 3 colunas, e as 3 necessariamente vêm do alto, é o movimento descendente. Em Hesed, que é a legítima benignidade, a gente vai encontrar ali Lehen mesmo, né? Que seria esse amor, esse sustento, isso que vem e te frutifica e te mantém vivo. Do lado esquerdo, na coluna de Gurá, a gente vai ter uma variação dessa palavra Lehen, que se chama Imelach, né? Que é o sal. Então, o sal... ele não necessariamente é o contrário dessa benignidade de Hesed. Ela é uma outra forma de manter a vida. Como é que se explica isso? Porque a gente sabe que o sal, ele mantém o alimento ainda comestível por um longo tempo, desde que salgado. Só que ele traz consigo essa questão mais restritiva do uso do sal mesmo, né? Que te dá um outro tipo de sabor, e por vezes um sabor difícil de ser digerido.
E no meio disso tudo que está Milhamá, né? E por que talvez esteja no meio disso tudo, né? Porque é a conquista final da tua peleja diária, do teu embate, que necessita de uma parte que vem do alto e de outra parte que efetivamente necessita de conquista tua. Necessita o quê? De uma predisposição e de uma prontidão que te enfrenta aceitar essa peleja diária para conquistar aquela parte que é tua, desde que tu se movimente para isso, né? Essa questão da esmola, onde o colega falou agora há pouco, né? A gente encontra ali em Mateus 6, que fala, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que em segredo te recompense, né? Efetivamente, assim, essa questão da tzedakah, a gente tem que ter um cuidado especial na manifestação da tzedakah, para que isso não vire um ato de engrandecimento do nosso ego e, consequentemente, nos torne ainda mais vaidoso, né? Vaidoso perante a nossa capacidade de doar, vamos dizer assim, né? E um outro adendo que eu queria colocar aqui é o seguinte, né? Simbolicamente falando, né? Ao encontrar alguém faminto, a primeira coisa é alimente-o. Em segundo, ensine ele a plantar e posteriormente colher. A plantação e a posterior cultura e a posterior colheita disso, ela demanda tempo, né? A gente sabe que a natureza não dá saltos. Só que no primeiro momento o que tu vai encontrar diante de ti é a necessidade. Então, no primeiro momento, penso eu, né? No primeiro momento, alimente e depois venha com a teoria do que significa uma cultura. É isso aí. É belíssimo que está falando, porque nós temos voltando a esse duplo aspecto, né? Tem no Talmud babilônico eu vou trazer algumas expressões em hebraico agora, tá? Que refletem essa ideia sobre a diferença dos dois pães, porque tu referiste que quando a gente faz a tzedakah esperando algo em retorno, nós não estamos fazendo tzedakah de jeito nenhum, nós estamos inflando o ego. Tu usaste essa expressão, né? O que acontece? A questão da matzah, dos matzot, né, do pão sem levedura, é justamente, me parece, relacionado a essa ideia, né? Porque a levedura, o fermento, é o que engrandece o pão e é o que nos infla. Até aí nós temos, até na própria tradição cristã, São Tomás de Aquino falando que existem dois tipos de fermento, um que incha e o outro que diminui, ou seja, diminui nesse plano, mas aumenta no outro, né? Então, para fazer essa pessar, nós precisamos, logicamente, distribuir um pão sem essa levedura, sem esse objetivo de engrandecer o ego. E o que tu havias referido de primeiro alimentar o pobre, tem uma expressão na Torá, uma expressão comum, digamos assim, pelos estudantes, que é o seguinte: Im ein kma ein Torá. Se não há farinha, se não há a flor de farinha para fazer o pão, não há Torá. Né? Então, é lógico que tem que se haver a benignidade, tem que se haver o alimento do próximo para que exista a Torá. Porque senão essa Torá não vai existir. E a segunda expressão que eu queria referir, que está no Talmud babilônico, é que diz o seguinte: não guarde o trigo no sótão. Não guarde o trigo no sótão. E o que isso significa? Em termos simbólicos, isso significa o seguinte, que não adianta nós pegarmos esse trigo, que é a própria Torá, que é a Torá dura, digamos assim, né? Como nós já falamos no nosso outro vídeo, e armazenarmos apenas na nossa mente, armazenarmos apenas para nós esse conhecimento. Se não consegue se transformá-la num pão que é possível de ser dividido entre os outros, e aí nós trazemos aquela simbologia do Keker Lahem, que é o pedaço de pão, que tem a mesma numerologia de Siar, de conversa, ele vai pegar fogo na nossa cabeça. E pegando fogo no segundo andar, a gente desperdiça o conhecimento divino. O conhecimento divino não foi feito para ser estocado por alguém, né? Então, só gostaria de trazer essa expressão e passo a palavra, que foram essas questões que vieram na minha cabeça. Muitas coisas viram na minha cabeça ao longo que eu discuto, querido amigo.
Também só fazer uma consideração em cima do que está sendo discutido, porque eu estou aprendendo bastante aqui hoje com a nossa conversa, mas esse último comentário a respeito desse trigo que é armazenado no sótão, né? E relacionando com o tema que nós estamos conversando aqui com o pão, note que esse pão é resultado de todo um processamento desse trigo, né? Então, como foi dito, a Torá e a palavra de Deus, ela não é algo que deva ficar apenas no plano das ideias, né? Mas ela deve perpassar por nós, movimentando também os nossos sentimentos, as nossas palavras, até chegar à nossa ação, né? Até chegar à nossa ação. Então, olha que esse processo também de elaboração do pão, né, não é algo que vem pronto da natureza, mas exige todo um processamento, exige, como já foi dito aqui, um trabalho, e por que não dizer uma experiência que é feita em cima desse trigo, né? Todo um processo de sofisticação que passa, né? A gente não come o grão do trigo duro, mas a gente precisa de todo um processo até que esse trigo se torne pão. Se eu puder só contribuir com mais duas questões, porque eu referi, só corroborando isso que tu havias referido, meu querido amigo, do processo de dividir o pão, de fazer e dividir o pão, né? A palavra kamar, que é a flor do trigo, que se faz o pão, a flor da farinha, né? Kamar dá o número 148, assim como errad, assim como unidade, né? E é o que nós sentimos quando nós entramos em uma casa que está sendo feito um pão, onde nós sentimos o cheiro do pão, nós nos sentimos em unidade quando há uma divisão, quando as pessoas sentam na mesa e dividem esse pão. Isso, cada um de nós já sentiu esse perfume, esse aroma que nos leva a essa unidade. E sobre essa questão que nós já enfatizamos da importância da conversa, eu me dei conta aqui também de um dos milagres que são atribuídos a Jesus, que é a multiplicação dos peixes e dos pães, né? E quando nós pegamos a palavra peixe, que é dag, e pão, que é lehem, nós somarmos ela, dá a soma 85, que é a palavra milá, que é justamente palavra em hebraico. E se nós acrescentarmos o kolel, também nós teremos 86, que é Elohim. Então, quando nós olhamos para essa história bíblica e vemos que poderia se considerar, em termos interpretativos, que Jesus estava, na verdade, dividindo a milá, dividindo a palavra, né, com todos, e ela estava se multiplicando como se multiplica até hoje. Então, só para trazer mais esses dois insights que tive enquanto escutava. E realmente, voltando ao tema da questão do fermento, né, que é um tema bastante interessante, né, que o fermento, em essência, assim, por questão lógica, é aquilo que se traduz em geração de vida, né? A fermentação é a geração de vida, né? Contudo, ele pode ter esse aspecto prejudicial na constituição do nosso ego, pensando que ele pode te inflar o ego verdadeiramente, né? Então, existe no judaísmo o termo da bitur, né? Bitur seria essa autoanulação que a gente deve ter sempre em mente, né? Essa autoanulação, pensando que, bom, por mais maravilhoso, saboroso e nutritivo esse pão que tu está produzindo com as tuas mãos e com a tua sabedoria, pensando no pão físico ou no pão intelectivo, ele jamais vai ser produção unicamente tua, né? Por quê? O único criador existente é Hashem, porque ele cria do nada, né? Nós criamos de algo já pré-existente. Nós usamos o trigo, que se transforma em farinha, usamos a água, o sal, enfim. Nós só somos capazes de produzir porque nos são dados os ingredientes e os instrumentos para isso, sendo que o principal instrumento é o teu arcabouço cognitivo, né? Mas se a gente pegar um desses ingredientes, que é o farinha, né, que é o principal constituinte de lehem, é kemah, em hebraico, né, que é o kuf, o men e o het, né, com guimátia de 148, né?
A farinha ela tem uma característica bem importante na questão da nossa corporeidade, né? Você só consegue absorver farinha se ela for cozida. A farinha crua é absorvida pelo corpo humano. Então a gente tem que pegar esse 148 do valor numérico dela e acrescentar mais um shin ali, mais o fogo, né? Para provocar o cozimento. Então a gente tem um número final de 448, que é a Gimátia de Melech Mashiach, né? Melech Mashiach também dá 448, né? Esses dois elementos que são o pão do corpo, que é a encarnação de Mashiach, mais o pão da alma, que é a encarnação dessa parcela de Hashem Veja que vem ao que mundo. Né? nós temos dois Messias, né? Messias ben David e Messias ben Yosef. E o pão acaba representando de uma forma perfeita os dois Messias como uma unidade, ou também chamado Messias sofredor e o Messias redentor, né? Então, passo a palavra também para fazer as considerações finais e para que possamos finalizar aqui, que senão eu vou trazer outros elementos, ainda vou abrir mais uma janela. Plenamente satisfeito aí que eu tinha para contribuir. Para mim foi uma alegria ter estado aqui com vocês. Muito obrigado. Da mesma forma, para mim foi uma alegria, queridos amigos. Acredito que a gente conseguiu conversar um pouco sobre esse simbolismo, que nós possamos diminuir nós mesmos e honrar esse pão que é o sustento, a sorte, tudo que nós recebemos pela graça divina a cada dia que nós recebemos a mais nessa terra. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima.